A Câmara dos Deputados aprovou o texto base da emenda constitucional que renova o Fundeb, o principal fundo de financiamento do ensino básico no país. O assunto ganhou visibilidade nos últimos dias porque o governo colocou em discussão vários pontos da proposta. Chegou até a sugerir que o fundo fosse interrompido em 2021, o que enfraqueceria ainda mais o ensino público brasileiro. Felizmente, houve um recuo e as negociações chegaram a um acordo positivo para a União e para a educação. E no vídeo de hoje você confere o que é o Fundeb, porque ele é tão importante para a manutenção do ensino público e as idas e vindas da proposta nos últimos dias. O termo direito, O primeiro começa com o professor de grandes proporções. A Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem o texto base que transforma o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, em uma política pública permanente de auxílio ao ensino público brasileiro. Essa votação aconteceu em 2 turnos e a aprovação da proposta foi quase que unânime nas 2 rodadas. Os poucos que se posicionaram contra foram deputados mais ligados ao presidente Jair Bolsonaro. Mas afinal de contas, o que é esse Fundeb? O fundo hoje é um dos principais mecanismos de financiamento da educação básica no país. Corresponde a 63% de todos os recursos de sustentação da área. É um dinheiro usado por estados e municípios para bancar o pagamento de professores, a manutenção das estruturas de ensino em suas mais diversas etapas, ou seja, creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos, o EJA, o antigo supletivo. Esse fundo foi criado em 2007 com prazo de validade de 13 anos, com vencimento para dezembro agora. E se não fosse colocado em discussão, ele deixaria de existir. E aí a conta da educação não fecharia em muitas regiões. E é por isso que esse assunto ganhou tanta visibilidade nos últimos dias e foi considerado uma das pautas mais importantes no cenário político no momento, junto, é claro, com todos os desdobramentos aí da pandemia. E de onde vem essa grana, né? O Fundeb é formado pela arrecadação de impostos estaduais, municipais e federais. De forma geral, cada estado tem um fundo próprio. E a junção dos 27 fundos, considerando aí os 26 estados e o Distrito Federal, formam, digamos que, um grande cofre coletivo. Seguindo uma série de regras, o total arrecadado nesse cofre é redistribuído para os estados. E isso leva em conta o número de alunos matriculados na educação básica pública. E aí uma conta é feita, e os estados e municípios que não conseguem atingir o custo mínimo de seus alunos, o governo então entra com uma complementação financeira. É assim que a União participa de tudo isso. E o principal objetivo dessa iniciativa é diminuir as desigualdades dentro da própria rede pública de ensino, entre as regiões mais pobres e mais ricas. Segundo uma apuração do portal G1, no ano passado, 9 estados precisaram dessa complementação do governo. E são eles Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco e Piauí. Por isso, essa iniciativa, esse fundo, é considerado de extrema importância para a educação do Brasil. E vale pontuar aqui de novo que a gente só está falando de creches, da pré-escola, do ensino fundamental e do ensino médio, ou seja, a formação de base mesmo. O ensino superior público não entra nessa conta. Para evitar a morte desse recurso tão relevante, a deputada federal professora Dorinha, do DEM de Tocantins, apresentou uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, reformulando o Fundeb e transformando ele em uma política pública permanente. E foi esse o texto que estava em discussão com o governo nos últimos dias. A proposta da deputada prevê um aumento na faixa de contribuição do governo na composição do fundo. Atualmente, essa contribuição é de 10% sobre o valor total arrecadado por estados e municípios. Um dos principais pontos de desacordo na negociação foi uma colocação do Palácio do Planalto de repassar parte de sua contribuição no fundo para o programa Renda Brasil, que deve substituir o Bolsa Família. No caso,
o recurso seria direcionado a famílias com crianças em idade escolar. Só que a proposta repercutiu muito mal e foi vista como uma manobra política para tirar da educação recursos para um programa de transferência de renda. E ninguém está dizendo aqui que o programa não deve ser contemplado, ele deve receber dinheiro, mas isso deve vir de outra maneira. O governo também chegou a sugerir que a renovação do fundo tivesse início só em 2022, o que também desagradou muito, convenhamos, porque a educação correria ali o risco de enfrentar um vácuo orçamentário no ano que vem. Não dá para interromper a educação em 2021, né? Mas, felizmente, as negociações continuaram, o governo recuou e essas propostas caíram por terra. O texto base que foi aprovado na Câmara dos Deputados ontem prevê um aumento na contribuição da União de 10% para 23%, e esse crescimento será gradativo até 2026. Vai crescendo pouco a pouco até chegar aos 23% em 2026. Além disso, uma parcela da contribuição do governo federal será destinada exclusivamente para a educação infantil, que contempla ali as crianças de 0 a 5 anos. Outro ponto do texto diz respeito à fatia do fundo que é utilizada para o pagamento de professores. A PEC determina que pelo menos 70% do Fundeb seja direcionado para isso. Na proposta que vence no final do ano, que ainda está em vigor, esse total era de 60%. E vale pontuar aqui que o acordo firmado com o governo Bolsonaro foi considerado uma vitória para a educação pública, uma área tão sensível que demanda atenção e investimentos ainda mais no cenário atual. O que não faltam são relatos de estudantes nas mais diversas etapas de ensino que estão parados em casa porque não contam com a mínima estrutura para se desenvolver de forma remota. E eu não estou falando só da falta de internet, são cenários muito mais complexos. Por isso, a gente deve sim colocar a educação pública em destaque. Precisamos falar sobre isso para que essa pauta avance. E agora, voltando ao Fundeb, o próximo passo é que esse texto base passe pelo crivo do Senado para que então ele de fato entre em vigor. E por hoje é isso, e a gente se encontra aí em mais um Giro Catraca Livre. Tchau!